Vamos então para o estudo do parágrafo 35. Vamos ver o que a gente pode tirar daqui. Parágrafo 35, que falou ali que da destruição de Jerusalém, especialmente a fome, crueldade interna e traição mútua entre os judeus durante o cerco de Tito. Isso tem paralelos proféticos direto com os eventos finais do mundo, como descrito na Bíblia e confirmado nos testemunhos. Essa cena histórica serve como tipo profético da crise que precederá a segunda vinda de Cristo, envolvendo a crise da imagem da besta, a fome espiritual e a desordem moral global. Então, a gente partindo só disso aqui, a gente já vê que nós estamos dentro dessa realidade. Nós estamos em meio à crise, né, da instituição do dia do domingo como dia de culto, a fome espiritual, como já foi citado aqui, que existe sim, e também a desordem moral global. Isso aí a gente não precisa nem se deter em tempo para falar, porque é uma triste realidade. Deixa eu ver o que Miriam colocou aqui. Talvez para nosso tempo, o sábado é o santuário do templo, e para Yasde é a segurança que tem de obediência e proteção, assim como os judeus tinham no templo, no entanto, rejeitou o Messias, assim como a Iasde está rejeitando toda a lei. É triste, mas é verdade, tá? Rejeitou o espírito de profecia, não progrediu na luz e hoje estamos nesses erros que nós estamos enxergando também aqui através desse estudo. Então, o paralelo dos últimos dias, ou com os últimos dias, desse parágrafo 35, né? Que fala ali, vamos lá. Destruição de Jerusalém como símbolo do juízo final. Interessante que, fazendo esse estudo, até o parágrafo 38, a gente vê que vai se repetir isso várias vezes. Destruição de Jerusalém como símbolo do juízo final. No Grande Conflito, página 36, aqui na versão, diz: a destruição de Jerusalém é uma solene advertência para todos os que estão resistindo, observa, ao apelo da misericórdia divina. Jerusalém representa quem? O povo que recebeu grande luz, mas rejeitou a verdade. Observa, traz para os nossos dias. O cerco por Tito prefigura o tempo de angústia que cairá sobre o mundo após o fechamento da porta da graça. A rivalidade interna entre os judeus, facções religiosas e políticas, representa os conflitos entre as igrejas e nações nos últimos dias. Então a gente já começa a ver aqui, olha só, fome física como símbolo da fome espiritual. Por que como símbolo? Porque Amós 8,11 diz assim: eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra. Não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. No cerco de Tito, a fome era literal. As pessoas comiam couro e lutavam por plantas. Nos últimos dias, após o fechamento da graça, haverá uma fome espiritual desesperadora, mas será tarde demais para buscar a verdade. Em primeiros escritos, como vocês estão vendo aí, diz: vi que os ímpios estavam em trevas, sentiam sede de santidade, olha isso, gente, mas não podiam receber. Não havia o mediador para suplicar por eles diante do Pai. Por que que eu entendi dentro desse contexto bíblico e do testemunho que a fome física lá de Jerusalém é símbolo da fome espiritual? Por quê? Vamos lá, pensa comigo. Após o fechamento da Porta da Graça, após a instituição oficial do domingo como dia de culto, de guarda, etc., que já está aí nas portas, o que vai acontecer? Quem está do lado da verdade, quem preferiu verdadeiramente honrar e ser fiel,
esse vai ser literalmente sustentado pelo poder, pelo eterno, onde quer que esteja, seja no campo ou na cidade, ok? Só que, o que que acontece? Quem está do lado da besta, com a sua marca, não vai ter dificuldade, não vai ter essa fome desesperada de comer couro, entende? Por quê? Porque por não querer abrir mão do conforto, de estar indo para o mercado, de ter tudo na mão, não vai ter fome, não vai ter essa fome desesperada. E o povo fiel estará sendo sustentado pelo poder e força do preparo, lógico, que fez antes, mas do poder e força do Eterno, do Senhor, ok? Então, quando a gente vai para Amós, Miriam pediu aí, ó, anotem e depois leiam aí em oração. Quando a gente vai para Amós 8, ele fala bem claro que a fome não é de pão nem de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Então dá para fazer esse paralelo, tá? Mas vamos prestar atenção que tem mais coisa aqui para a gente tirar desse parágrafo. A autodestruição por causa da discórdia interna. Observem, os próprios judeus destruíram seu estoque de alimento por ódio entre as facções zelotas. Hoje, há divisões e guerras religiosas, políticas e sociais que desgastam a humanidade. E no fim, a humanidade colherá a desordem que semeou, como diz Paulo em Gálatas 6, tudo que o homem semear, isso também se fará. Mas eu quero voltar aqui onde diz que os próprios judeus destruíram seu estoque de alimento. Trazendo agora para o contexto de que a fome e sede vai ser da palavra, e que nós hoje, como povo, como gostamos de nos intitular, o povo escolhido, Israel para o fim do tempo, o Israel espiritual moderno, temos um grande estoque de alimento espiritual, mas que está sendo destruído por nós mesmos. Por quê? Porque não valorizamos, porque não pregamos, porque não vivemos, e nós, como esse povo do passado, estamos destruindo esse estoque de alimento espiritual, ok? Então dá para fazer sim essa ligação, já que Amós fala que fome e sede da palavra. E hoje nós estamos, sim, pisando e destruindo tanto a palavra, através da desobediência, da vontade, da lei, como, inclusive, principalmente, do testemunho de Jesus, que é o espírito de profecia. Ok? Até aí, vamos lá. Tortura e crueldade dos próprios líderes. Em Jerusalém, os que tinham provisões roubavam e torturavam os necessitados. Misericórdia. Isso representa o espírito de perseguição dos últimos dias, onde líderes religiosos e políticos se voltarão contra quem? Os fiéis. Mas quem são esses fiéis? São simbólica, não, como é que diz? São esses que dizem que guardam os mandamentos e têm um testemunho? Ou são aqueles que de fato honram o caráter do Eterno? Para a gente pensar. Mateus 24, 10 a 12 diz: Nesse tempo muitos ficarão escandalizados, trair-se-ão uns aos outros e se odiarão mutuamente. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. E ainda no grande conflito que a gente vai ver lá na frente, o espírito que levou à perseguição do Salvador, observa, manifesta-se contra os que guardam os mandamentos de Deus. Agora eu pergunto, esse espírito que levou à perseguição do Salvador, que vai e já está se manifestando, é contra os que guardam os mandamentos de Deus em forma de religião ou de letra, ou é contra os que profundamente estão se aprofundando em conhecer o caráter do Eterno,
se aprofundando em viver, de fato, a vontade do Eterno, obedecendo seus mandamentos. Entende? Então, quando a gente busca entender que ser fiel vai muito mais de conhecer os mandamentos em forma de letra, em forma de religião, vai muito mais do que viver essa religiosidade de ser, popularmente dizendo, um fariseu, né, que conhece a lei na ponta da língua, mas não vive, não se aprofunda. Ah, aqui estudar profundamente, não, aqui, ó, os mandamentos já tem tudo, mas vai na letra, vai nos 5 primeiros livros, para entender a essência disso. Então, esses que serão perseguidos serão os fiéis de fato. Por quê? Porque querem viver em forma real de piedade, não em representação, tá? Então, vamos lá. Então, até aqui, do parágrafo 35, a gente vai ver o resumo aí do paralelo, que em Jerusalém rejeitaram os avisos de Cristo. Hoje, o mundo rejeita as mensagens. Alguém levantou a mão. Fala, Deraldo. Essa semana ouvi isso de um primo meu, adventista. Eu dei estudo para ele há 93, mais ou menos, em São Paulo. E ele mora aqui em Porto Seguro agora. E eu ouvi isso dele. Não, já tenho conhecimento demais, não preciso de mais nada, não. Não preciso de mais nada, não. E é daqueles macacos de papagaios, né? Que Uhum. aprende e sai falando as narrativas que a igreja lança, né? Sim, Que a sim. organização lança. É a mesma coisa. Não, não preciso de mais nada, não. Não, tá tudo bem. Vamos estudar, vamos estudar. Não, não, não precisa, não. Tá bom demais, assim, tá bom assim. Ontem eu estava conversando com uma irmã, e aí ela falou assim para mim: Oi, querida, como é que você tá e tal, não sei o que. Eu falei: Então, vamos estudar o grande conflito. Ela falou assim: Ah, já estudei. Oi? Já estudei o grande conflito. Eu falei: Então, dedique um tempo em oração, comece a estudar novamente, porque o Senhor tem uma mensagem para mim, para você, para esses dias, principalmente do primeiro capítulo e tal e tal. Ela: Tá bom, eu já estudei, mas eu vou assistir. E aí é onde mora o perigo, né? A gente achar que já sabe o suficiente. Mas vamos voltar. Então, em Jerusalém, no ano 70 ali, rejeitaram os avisos de Cristo. Lembra do capítulo dos parágrafos passados? Quem estavam atentos aos sinais fugiram na hora certa, se posicionaram na hora certa, mas os que estavam confiando em o templo, nós estamos aqui, uau, estamos protegidos, né? E trazendo para os nossos dias, o mundo rejeita as 3 mensagens angélicas. Que mundo? Nós. Nós rejeitamos as 3 mensagens angélicas. Em que sentido? Quando fala de reforma, quando a gente enxerga as coisas que estão erradas no meio do povo, como Jerusalém lá, quando enxerga, mas não quer aceitar, não quer de fato deixar a Babilônia cair em nossa vida. Caiu a grande Babilônia. O que que é isso? Sair do sistema, eu estou enxergando o que está errado. Eu quero voltar, ó, a adorar aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Mas adorar como? Como o sistema está botando para gente? Não. Como ele deseja. E aonde eu sei isso? Vai para a palavra. Percebe? Então, quando falei aqui o mundo, mas não é o mundo só lá fora, não. É o mundo nós, o mundo, como Jerusalém fez lá no passado, nós também estamos rejeitando. E o próprio testemunho fala que muitos do que abraçam a terceira mensagem não tiveram experiência na primeira e na segunda. Fome física até o canibalismo, fome espiritual, Amós 8:11. Facções destruindo alimentos, divisões e autodestruição global. Tortura entre irmãos, aconteceu lá no passado, ok? E aí a gente vê o quê? Perseguição entre o povo cristão.
Ah, os de lá de fora vão perseguir a gente porque guarda o sábado. Não, gente, a perseguição está no nosso meio. Quem quer viver de fato a vontade do Eterno, seus princípios, sua norma de governo, está sendo perseguido dentro da própria igreja. Falta de segurança, falsa segurança religiosa. Por quê? Porque eles estavam ali num dia de festa. Lembra que eu já falei aqui no início? No final deste capítulo, nós vamos ter um resumo e vamos falar sobre por que será que cita essas festas. Onde a gente pode tirar uma lição disso? E ali eles tinham, por estar em Jerusalém, por ali ter o templo, por estarem festejando, achando que estava tudo bem. Aquilo que o Cristo falou que foi passando ali de um para o outro, não, isso não vai existir. Haverá uma intervenção divina, lembra disso? Eles eram doutrinados a entender que haveria uma intervenção divina para nos tirar. Calma, nada vai acontecer, fique quieto, aguarde, confie. E hoje não é diferente. Paz e segurança, quando disserem paz e segurança, haverá o quê? Uma repentina destruição. Aí tem gente que aponta, como eu já fiz algumas vezes, tá vendo aí, ó, fulano lá, Trump, fulano foi não sei aonde, tá lá, promovendo a paz, paz. E no nosso meio? Estamos seguros, aqui tem paz, aqui tem segurança. E aí haverá repentina destruição. Percebe como as coisas se encaixam quando a gente traz para a nossa realidade. A destruição de Jerusalém não foi apenas um evento histórico, mas um aviso profético claro para nós. A igreja cristã moderna e o mundo em geral está incorrendo nos mesmos erros. Que erros foram esses de Jerusalém, do povo lá do passado? Rejeitando advertências, confiando em rituais, dividido por orgulho, Laodiceia, e prestes a ser surpreendido. Nós não gostamos de ser advertidos, por quê? Porque a advertência me leva a enxergar onde estou errando, me leva a enxergar que esses rituais dos quais nós estamos envolvidos e promovendo, inclusive no dia de sábado, nos afasta da verdadeira adoração. Só um pouquinho, Célia. Porque lembra o hino do Arautos do Rei? Ele vem buscar os que já são deles. Se eu vivo rejeitando a advertência, se eu vivo confiando que fazer daquela maneira, daquele jeito, daquele dia, naquela hora, eu estou agradando até como eu durante 27 anos praticamente vivi achando que estava agradando, fazendo coisas que alegravam o céu. Se eu enxergo isso, eu estou rejeitando essa advertência, eu estou correndo um grande perigo. Como? O final, destruição, como foi aos que viveram nessa falsa segurança lá dentro de Jerusalém. Fala, Célia. Só perguntar se o Ideraldo quer falar ou se ele esqueceu de baixar a mãozinha. Eu acho que ele esqueceu. Amós 3,7. O Senhor não faz coisa alguma sem revelar os seus segredos aos seus servos. Percebe? Então, ele revela. E esse capítulo ele tem revelado. A hora de atender ao chamado da verdade e sair da confusão religiosa e moral, que é Babilônia, é agora. Não é amanhã, não é depois, é agora. Por quê? Porque Babilônia vai me levar à destruição. Por isso que nós comentamos ontem que sair da cidade e ir para o campo e levar os mesmos costumes de Babilônia, o mesmo estilo de adoração, vai me levar à destruição. Porque, de fato, não é estar dentro de uma igreja romana assistindo uma missa que eu estou errado. Não é estar dentro de uma igreja que lá santifica o domingo, no culto de domingo, que eu estou errado. Não é apenas isso, é muito mais profundo. São detalhes. E como é que eu conheço esses detalhes da vontade verdadeira do Eterno? Conhecendo, de fato, a sua palavra. Ok? Inclusive, voltando para os marcos antigos, dedicando tempo de estudo em adoração e oração,
dentro dos 5 primeiros livros. Como também já falei, vocês vão sempre ouvir repetindo, porque a gente precisa lembrar. As nossas colunas de entendimento e de fé estão ali. Santuário, princípios de saúde, a criação, o sábado, a misericórdia, a graça, etc, etc. Tá bom? Vamos seguir. Então, aqui nós vimos aqui um paralelo, tá? Do parágrafo 35. Depois eu vou passar o PDF, vocês vão estudar novamente, quem quiser, lógico. Aqui é uma imagem que me chamou a atenção, que é simbolizando o Cristo, mesmo com esse manto vermelho aí, que a gente sabe que é um manto romano, mas vamos tirar essa observação. Mas olhando aí, nós, os dias de hoje, ó, todo mundo vestido nos dias de hoje, e a destruição, né, da grande cidade, simbolizando a destruição de Jerusalém e o povo ali. Então, vamos também meditar agora no parágrafo 36. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Sim, é o espírito de Laodiceia, o orgulho, né, de achar que dentro da igreja, porque eu estou protegido, misericórdia, pobre segue nu. Como Soninha falou aqui, alimentos que não conhecemos, água pura e pão do céu, é o que nós estamos agora, né, nesse momento de estudos, quer dizer, desde quando a gente começou em vários outros assuntos, mas desfrutando desse alimento. E aqui tem, hoje aqui novamente fecharam todas as igrejas, vão todos para a central, será tudo com Calebes. Hoje pensa aí agora na bagunça, entende? Que precisamos reformar de fato o sábado, a adoração do sábado, no sábado. Parágrafo 36, onde diz que milhares pereceram pela fome e pestilência. Essa cena terrível ocorrida na destruição de Jerusalém, fome extrema, levando até ao canibalismo, é confirmada profeticamente tanto na Bíblia como nos testemunhos. Isso é confirmado, tá, de que aconteceu, mas trata-se de uma profecia cumprida literalmente, com implicação espirituais para os últimos dias. Confirmação bíblica. Gente, eu fiquei ontem assim impactada, como disse Soninha, que essa profecia ela foi literal e se cumpriu, né, na época aqui agora de Jerusalém, 70 anos aproximadamente depois que Cristo, etc. Mas ela foi proferida por Moisés. Está em Deuteronômio 28:53. Que coisa incrível. E comerá o fruto do teu ventre, a carne dos teus filhos e das tuas filhas, que te deu o Senhor teu Deus, no cerco e no aperto com que o teu inimigo te apertará. Verso 56, 57. A mulher mais mimosa e delicada, por causa dos filhos que tiver, os comerá às escondidas. Olha quantos anos depois essa profecia se cumpriu literalmente. Essa profecia foi dada por Moisés como parte das maldições que recaíram sobre Israel se acontecesse o quê? Se rejeitassem a aliança com Deus. Ela se cumpriu literalmente no cerco de Jerusalém pelo exército romano. Observa que isso se cumpriu por quê? Porque o Israel, o povo escolhido, rejeitou a aliança. Fala, Giovanni. Ô, Jô. Bom dia, feliz sábado a todos. Bom dia. É de forma literal esse cozer o filho comer? Mesmo? Sim, foi de forma literal que aconteceu. Eles matavam o filho? Foi de forma literal, meu querido. Infelizmente, é uma triste realidade. E isso é apenas sombra do que vai acontecer ainda? Então, é o que a gente falou anteriormente. Pelo que eu fui buscar dentro do espírito de profecia e dentro da Bíblia,
esta fome literal, ou melhor, esse desespero aqui, que se cumpriu literalmente no cerco, tá? Simboliza ou aponta para a fome espiritual. Por quê? Porque eu pesquisei essa fome de novo, esse canibalismo para os nossos dias, e eu não encontrei. Então, o que eu encontro, se vocês encontrarem depois aí, manda para mim para a gente, né, aprender. Por quê? Porque aonde eu vi, lógico que vai ter fome, sim, na perseguição, mas o que eu falei anteriormente, se, pensa comigo, quem receber a marca da besta vai continuar tendo todos os, como é que diz? Todos os benefícios, tá? Todos os benefícios que vai continuar tendo, não vai perder o poder de comprar, de vender, essa fome não vai existir entre eles, ok? E se o povo que está atento, que fugiu de Jerusalém, como aqui no passado, que foram para os montes, esses foram sustentados pelo Eterno, ok? Então, automaticamente, quem passou por isso no passado foi quem desobedeceu, mas nos nossos dias é a fome e sede da palavra, como diz Amós. Deixa eu ver o que alguém colocou aqui. Miriam, eu entendi que os filhos que morriam de fome eram cozidos e comidos pelas mães. Aí o contexto, tá? Não matava literalmente, mas eram cozidos que morriam de fome. Mas isso, gente, nunca mais eu Mesmo, falei isso, mas fale. tô dizendo, mesmo assim é duro, viu? Muito duro. Muito, 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 muito. E outro detalhe importante para a gente entender assim, Célia, esse momento aqui realmente é muito, muito importante. Vamos lá. É cruel. Célia colocou aqui, será que somente espiritual? A fome espiritual? Veja só, o que eu entendo? Pensa comigo. Não precisa aceitar a minha visão como verdade, tá? Busquem entender mais esclarecimento do Espírito Santo. Vamos lá. Se o povo fiel do final dos tempos estarão selados pelo Espírito do Eterno, ok? Pelo Espírito Santo estarão selados. E o povo que não está selado vai ter a marca da besta e vai continuar com seus benefícios. Jô, entendo, dentro do que eu pesquisei e estudei, que essa fome literal de cozer os filhos não vai acontecer novamente e se aplica, sim, à fome espiritual, como diz Amós. Procurarão e não encontrarão, tá? Mas isso não quer dizer que eu estou dentro de toda a razão, que você está certíssimo. Busquem, estudem, pesquisem, oração e humildade, tá bom? Deraldo levantou a mão. Eu penso como você também nesse ponto aí, porque ali foi o cerco de uma cidade. Uhum. Tem que entender isso. Foi o cerco de uma cidade. Era a profecia sobre uma cidade. Agora, agora vai acontecer um cerco mundial, mas de outra forma, né? De outra forma. A gente tem que pegar o que acontece em Cuba. Não sei quantos conhecem a história de Cuba, né? Há mais de 40, 50 anos, eles vivem num sistema em que o governo alimenta o povo da forma que ele quer. Hoje Sim. em dia, a gente sabe muito mais a questão da internet, de pessoas que fogem de lá e vão para os Estados Unidos, para o Brasil e outros locais, que lá tem uma questão assim, você tem 1 quilo de arroz para comer no mês, você tem farinha, feijão, etc. Os alimentos que o governo dá, a pessoa vai lá, recebe aquela quantia, ó, e se vira para você passar isso daí. É um creme dental, é um sabonete e assim por diante. É um pacote de sabão em pó para você passar o mês inteiro aí para você lavar as suas roupas. Seja econômico e faça a sua parte. O mundo vai ser desse jeito. Todo mundo Uhum. vai comer na mão do governo, etc., da nova ordem mundial, vai ser dessa forma. É isso que eles estão trabalhando para fazer. Então, eu não creio que. Agora, quem não
cair na marca da besta e não cair nesse sistema, vai passar necessidade, sim. Né? Eu não acredito que a ponto de comer os seus filhos, mas vai Isso. passar uma grande perseguição, porque Uhum, por isso que Deus falou, fuja da cidade, né? E hoje nós uhum, também temos a mesma coisa. uhum. Fujam, vá morar no campo, para que você saia do sistema. Exatamente. Então, dentro desse contexto aí, eu creio que com essa, eita, faltou a palavra. Bom, Exclamação. isso, né, com esses comentários aqui que vocês fizeram, tanto escrito como falado, haverá sim dificuldade, tá? Haverá fome, mas dentro do contexto do sistema, todos receberão alguma coisa para matar essa fome, como o Ideraldo bem falou, tá? Mas como também na divisão das coisas. Os selados estarão sendo sustentados pelo Eterno e os não selados estarão sustentados pelo sistema. Haverá E no, dificuldade sim, haverá fome, como já está uhum. havendo, como já sempre existiu. Fala, Então, pode fala assim, falar. sem contar que... Ah, perdi o fio da meada, continue. Eu ia falar e acabei E, perdendo. tá, faz parte. E outro detalhe importante é que a gente percebe que a fome espiritual dentro desse contexto é essa também. Vai ser a fome mais, como é que eu posso dizer, mais Lembrei. necessária, não. Fala. Nós vamos, a irmã Watt mesmo, no próprio livro aí, no Grande Conflito, se não me falha a memória, ela fala assim que nós vamos ter que suportar 3 coisas: o cansaço, a fome e a demora. Uhum, exatamente. Muito bem, bem lembrado. Então, mas é a fome no sentido de não precisar, eu creio, de fazer isso novamente, tá? Por quê? Porque o Eterno promete, entende? Então, tá aí, isso aí é mais um ponto onde vocês, como indivíduos, podem pesquisar mais e se aprofundar. Tem uma Mas, pergunta da Rosana lá, José, poder ler? tá, deixa eu ver. Mas se o povo fiel estará selado, os ímpios estarão tranquilos. E só os que buscaram e não chegaram lá sofrerão. Para estes seria melhor tornarem-se ímpios mesmos, uma vez que já estarão perdidos, não é? Então, é exatamente o que a gente comentou. O que a gente comentou. Só existirão 2 grupos: os selados e os não selados. Ou melhor, os selados pelo Eterno e os selados pela besta. Tá? Vai existir perseguição? Vai existir dificuldade? Vai. Mas dentro do contexto de Amós, a fome, onde não será matada, vamos dizer assim, no sentido de estar satisfeito, vai ser a fome espiritual para aqueles que não se prepararam de fato, ok? Mas continuem estudando, tá? Sobre isso aí, que é importante também a gente entender. Então, que essa profecia, olha lá, foi dada por Moisés e aconteceu quantos anos depois, não é verdade? Então, a gente percebe, e outra, ela se cumpriu literalmente. Quando você vai aqui para o próprio testemunho, aqui para o próprio capítulo, em outras citações, ela se cumpriu literalmente. Misericórdia. Lamentações 4:10 fala também sobre o registro do cumprimento. As mãos das mulheres piedosas coseram, Giovanni, Lamentações 4:10. As mãos das mulheres piedosas coseram seus próprios filhos. Eles lhes serviram de alimento na destruição da filha do meu povo. Jeremias chorando a destruição de Jerusalém por Nabucodonosor, evento anterior, né, ao 70 aqui, depois de Cristo, que foi na destruição de Jerusalém, já registrava o mesmo tipo de desolação extrema, também em cumprimento parcial de Deuteronômio 28. Observa que Deuteronômio 28 já falou, aconteceu aqui, na época de Nabucodonosor, e aconteceu na destruição de Jerusalém. Vamos lá. Isaías 49:15.
o contraste do amor de Deus. Porventura, pode uma mulher esquecer-se tanto do filho que cria, foi o que a gente viu aqui, né? O texto citado no relato é usado para mostrar a total decadência moral de Jerusalém. Um estado tão degenerado que nem o instinto materno resistiu à desgraça espiritual e física. Porque a própria Bíblia fala, né? Porventura pode o homem esquecer-se do filho que cria? A mulher esquecer-se do filho que cria? Entende? Então, a gente vê que, sim, amiga, é um sinal de que pode voltar a acontecer, né? Então, é por isso que, independente, gente, de que vai acontecer ou não, a gente não tem que se preocupar e botar foco nisso. Ah, eu vou pesquisar se vai acontecer ou não. O presente momento é para nos prepararmos para que isso não aconteça comigo e com você. E se tiver que acontecer literalmente de cozer os filhos, que seja para quem quer que seja, mas não para mim, para você. Então a gente tem que botar o foco agora. Isso vai acontecer de novo? Aconteceu no passado, aconteceu. Como a gente está vendo, a própria Bíblia relata. Mas isso vai acontecer de novo ou não vai? Não interessa. O que a gente tem que buscar é estar preparado, vivendo em dependência do Senhor. Para quê? Para que isso não aconteça na minha e na sua vida. Porque isso aconteceu para o povo, entre aspas, de Deus, o escolhido, a nação santa que deixou de ser santa quando Cristo foi crucificado, mas vamos lá, a nação santa foi dentro do povo, entende? Mas não foi o povo de Deus que ouviu a sua voz, que obedeceu, que estava atento aos sinais. Foi o povo que estava fora da obediência, da humildade, da submissão, que viu sinais, mas não atenderam. Então, se eu vou me preocupar agora se isso vai acontecer ou não, então eu tenho que entender aconteceu com quem? Com o povo de Deus, certo, ok? Aconteceu. Mas que condição estava esse povo? Condição de orgulho, condição de, que eu já falei aqui para não, né? Então, a gente percebe que existe um perigo de voltar a acontecer? Existe. Se vai ser literal de cozer novamente, não sei. Mas eu entendo que isso aconteceu no meio do povo que foi desobediente, que não viveu de fato. Então, o que eu devo fazer para que isso não aconteça comigo? Sai fora. Ó, vai, sai fora desse círculo de proteção falsa. É muito sério. Misericórdia. Vamos seguir. E a confirmação através do testemunho. O grande conflito fala da destruição de Jerusalém, que a gente está vendo aqui, né? Milhares pereceram pela fome e pela peste. Lembrando que esses milhares foram os desobedientes, que não ouviram os sinais, os que não saíram de Babilônia, né? No sentido da coisa ali. A afeição natural parecia ter desaparecido, isso a gente já enxerga, literalmente. E as mãos das mulheres piedosas cozeram os próprios filhos. Misericórdia. Então, o testemunho, Ellen G. White confirma diretamente que o cerco de Jerusalém foi tão severo quanto predito por Moisés. Ela usa o episódio como tipo profético do que acontecerá nos fins dos tempos para os que rejeitarem a misericórdia do Eterno. Vai acontecer. Vai ser literal de novo, de comer os próprios filhos? Vai ser fome espiritual. O que eu tenho que fazer é não saber se vai ser literal, é não me preocupar se vai ser literal ou não, é não estar dentro de Jerusalém, sem observar os sinais, sem ser obediente, sem viver as normas do Eterno. Aí sim, isso pode acontecer. Misericórdia. História da Redenção, página 385, confirma: milhares morreram pela fome e pestilência, homens e mulheres cometeram crimes hediondos por um pedaço de pão. As mães comiam os filhos e os filhos suas mães. Aqui o testemunho ecoa os mesmos relatos, afirmando que os eventos do ano 70 foram julgamentos justos sobre a rejeição persistente de Cristo. Está aqui o motivo que fizeram alguns dos filhos de Israel, do povo escolhido, do povo especial, passarem por isso. Eles resistiram, eles rejeitaram
Cristo. Ah, mas nós não rejeitamos a Cristo, nós temos Cristo. Ter Cristo é só ser batizado, pertencer a uma igreja? Ter Cristo é só vestir uma camisa de Caleb, ou seja lá do que for, e sair por aí? Não. É muito mais profundo. É relacionamento, é intimidade, é experiência. E tudo o que aconteceu foi justo, porque o povo foi avisado antes. Nós não estamos sendo avisados hoje do que vai acontecer, entende? Aplicação profética para os últimos dias desse parágrafo 36. Embora o canibalismo literal não seja esperado na crise final para o povo de Deus fiel, os paralelos espirituais e morais são profundos. A rejeição prolongada da verdade e da misericórdia de Deus leva à degradação total. A fome literal em Jerusalém é um símbolo da fome espiritual que haverá, como diz Amós. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que enviarei fome sobre a terra. Não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Eterno. Isso aqui é importante a gente entender. Lembra que os salvos seguem o Cordeiro aonde quer que ele vá. Se eu sei os passos que o Cordeiro está dando, aonde ele está, se eu reconheço os sinais que me mostram que tudo está perto de, a porta da graça está perto de fechar, que ele está perto de levantar do lugar para poder trocar suas vestes de sumo sacerdote, para vir como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, eu estou buscando, me alimentando. Por quê? Porque quando ele sair deste lugar do santuário, aí vai haver a fome, de fato, vai haver a sede, de fato, mas não existe mais o sumo sacerdote para interceder por nós. E aí, quem tem, tem. Lembra? Ele vem buscar os que já são seus. Quem tem, tem. Quem se alimentou, tá farto, tá preenchido. Mas quem não, não vai mais encontrar. Então, vejam também dentro desse contexto da fome espiritual. Quando a porta da graça se fechar, os que rejeitaram a luz de Deus sofrerão terrivelmente em espírito e consciência, desejando encontrar a verdade, mas será tarde demais. Hoje, muita luz tem chegado a nós. Ah, vem vocês com a nova luz. Não. É a luz que já está lá, só que foi escondida de nós. Ela está sendo trazida, revelada, e, às vezes, nós estamos lutando contra essa luz que vem do céu para mim, para você, para nos preparar para o que virá, porque não, estamos aqui, está tudo certo. Eu nunca vi meu líder falar isso, meu pastor, nunca vi. O irmão, ancião lá, um homem de Deus, uma mulher de Deus, nunca vi falar sobre isso. Vem vocês agora com essa história. São os bonzinhos, são os bambambam agora, porque querem saber da verdade. São os donos da verdade. A luz está na palavra, porém estamos rejeitando, porque não buscamos. A irmã Ailene Brito colocou aqui: a afeição natural parecia ter desaparecido. Vemos exemplos citados nos advertindo que não esperemos consideração da parte de ninguém, mesmo que sejam os nossos mais íntimos parentes. É exatamente isso. Então, a rejeição persistente da misericórdia de Deus leva inevitavelmente à autodestruição. Olha isso, que triste. A rejeição persistente da misericórdia de Deus leva inevitavelmente à autodestruição física, moral e espiritual. A história de Jerusalém é um sinal profético e um apelo urgente para que, hoje, aceitemos o convite de Deus antes que seja tarde demais. Vamos para o capítulo, o parágrafo 37, que é pequenininho, e depois a gente vai para o último. O parágrafo 37. O relato dos judeus sendo crucificados em massa diante de Jerusalém
durante o cerco final pelos romanos, é uma cena profundamente simbólica e profética. Ele representa o juízo que caiu sobre um povo escolhido que rejeitou a verdade e profere consequências espirituais e literais para os nossos dias. A gente tem neste capítulo e nessas citações modelo do que aconteceu e mostra as consequências do povo escolhido, ok? Com esse relato pode ser repetido, como esse relato pode se repetir nos últimos dias? Como? Mateus 25, 27 e 25 diz: rejeição final da verdade e condenação autoimposta. Lembra que eles gritaram que seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos? Olha como foi sério, como a cegueira espiritual estava tão grande ali, que o próprio povo, né, vamos dizer todos, porque a gente não sabe, mas uma grande parte que estava no dia anterior ali, recebendo Cristo no jumentinho, com palmeiras na mão, né, aclamando ele ali, no outro dia estava crucifica ou crucifica. No outro dia estava que o seu sangue caia sobre nós. E isso foi pesado. Misericórdia. Essa frase foi a escolha do povo, rejeitando o Messias e preferindo Barrabás. Nos últimos dias, o mundo novamente rejeitará Cristo. Observa isso aqui como é sério. Nos últimos dias, o mundo novamente rejeitará Cristo. Observa, desta vez na forma de sua lei e autoridade. Entende? Hoje, o povo escolhido, o povo levantado com a missão de mostrar este Criador, este soberano do universo ao mundo, falhando em sua missão, pisando em sua lei, negando sua autoridade. Sim, por quê? Porque se eu sei como a Bíblia revela que eu devo observar este dia, o dia de sábado, e eu não faço como a Bíblia revela, mas eu sigo como eu tenho aprendido dentro da minha liderança, dentro da minha comunidade, dentro da minha igreja, eu sigo não porque veio de cima, isso aí quem mandou, quem faz, fulano faz, ciclano não faz. Eu estou tirando a autoridade de Cristo e botando a autoridade humana. Nos últimos dias, o mundo novamente rejeitará Cristo. Como assim? Desta vez, na forma de sua lei e autoridade. Alguém levantou a mão? Ideraldo. Você falou praticamente tudo que eu falei. Quando o mundo rejeitar a lei de Deus, o decreto dominical, né? Então, assim como Jerusalém rejeitou todos os apelos que Deus fez, sem contar que um homem ficou quantos anos aí falando isso? Né? Lembra daquele rapaz? 7 Ele anos. ficou Os 7 últimos anos. 7 anos de misericórdia. Exatamente. Hoje em dia, eu vejo, dentro da própria igreja adventista, vou pegar aqui para a igreja, rejeitando os escritos da irmã White, o testemunho. A igreja rejeita, porque onde nós temos mais informações a respeito disso, de tudo isso que aconteceu, se você for olhar lá nos evangelhos, não tem, não narra tudo que a irmã White narra. Uhum. Mas hoje a igreja está fazendo questão de dizer, não, deixa essa velhinha de lado aí, deixa esses escritos de lado. O mesmo que aconteceu em 1888 está se repetindo, porque em 1888 eles rejeitaram a verdade das 3 mensagens angélicas, a justificação pela fé, e poucos anos depois, eles mandaram a irmã White para fora. Uhum. A G. Daniels, né, o pastor Daniels, o que faremos dessa velhinha? O que faremos da irmã White? Eles se reuniram lá na Associação Geral e mandaram a irmã White 10 anos para a Austrália. Não era plano de Deus que ela fosse para a Austrália, era para ficar lá. Uhum. E mandaram, eu não lembro agora se foi o Wagner para a Inglaterra, e Jones mandaram para os confins lá dos Estados Unidos, para a igrejinha lá, para um distritozinho lá, que ele ia ficar
sem ter nenhuma coisa importante para fazer. Então, a mesma coisa nós estamos fazendo hoje. Eu vejo esse homem 7 anos falando, eu vejo o espírito de profecia, e nós, como igreja, estou falando como igreja, como o mundo, isso que você falou, o mundo vai rejeitar a lei de Deus, e Deus vai tirar o seu espírito daqui, e a igreja, e o mundo vai ficar na mão dos romanos, hoje em dia, na nova ordem mundial, e eles vão fazer o que bem quiserem. E vai acontecer o que vai acontecer, a gente vai saber. Então, observa, eu gosto sempre de trazer para mim, né? Antes de levar também somente na instituição de fato. Está errada, a gente sabe, tá aí nas redes sociais claramente, tudo sendo revelado. Mas agora Correto, concordo. eu dentro desse contexto, desta comunidade, desta instituição, o que eu estou fazendo? Eu estou colaborando para isso? Ou eu estou abrindo os olhos, entendendo o tempo em que estamos vivendo? Voltando, o decreto dominical, a imagem da besta e a perseguição aos fiéis serão equivalente moderno a esse grito. Que grito? Não queremos que este reine sobre nós. Não queremos que este reine sobre nós. Quando eu tiro a autoridade, quando eu piso na lei, eu estou dizendo isso. Não queremos este reinado. Miriam colocou aqui. Aí é que está a grande controvérsia. Aguardamos a rejeição da lei quando saiu o decreto dominical. No entanto, a lei já está sendo rejeitada. E esse decreto é apenas, vamos dizer, a marca oficial dessa rejeição que já está consumada no nosso meio. Por quê? Porque estamos pisando. Gente, é muito profundo. Assistam esses comentários novamente, esse momento novamente. Vamos adiantar, porque eu esqueci de olhar para o relógio e agora eu olhei. Mas hoje é sábado, a gente tem mais um tempinho. Vamos lá. Perseguição aos fiéis, crucificados diante dos muros. Nos últimos dias, os verdadeiros cristãos serão perseguidos publicamente. Isso me lembrou uma pessoa que pregava a verdade presente, que pregava espírito de profecia, e foi perseguida, difamada pelos próprios irmãos, que ela ficou de um jeito, a tal ponto que ela teve que sair da cidade onde morava e foi morar em outra cidade, porque ela não aguentava mais ser perseguida publicamente. Entende? Coisa triste. Nos últimos dias, os verdadeiros cristãos serão perseguidos publicamente, assim como os judeus foram crucificados diante dos muros para servir de exemplo. O grande conflito, a gente vai ver mais adiante, diz: os que honram, isso aqui me chamou muita atenção, os que honram o sábado do quarto mandamento serão considerados inimigos da lei e da ordem. Será declarado que eles merecem ser punidos como rebeldes. Gente, não é os que guardam o sábado, não. Não é os que guardam em forma de religião, que está lá todo sábado, das 9 às 11h35, porque os 5 é o tempo de tolerância, porque se passar de 11h30, já levanto e vou embora. Não é os que estão no sábado, que está de 11h35, e quando chega em casa está tudo certo, a mesma coisa. Vamos assistir a Globo, sei lá o quê, vamos assistir não sei o que lá, vamos ficar nas redes vendo coisas. E eu me policio muito, peço muito força ao Eterno para vencer algumas coisas que eu sei que precisam ser deixadas no sábado. Os que honram o sábado do quarto mandamento serão considerados inimigos da lei e da ordem. Isso já existe no nosso meio. Se você começa a se levantar na igreja e dizer que o sábado está errado, que o culto está errado, que o culto tem sido agora para o eu, para levantar homens, dia disso, dia daquilo outro, não é mais o sábado do Eterno, não é mais como deveria ser. Você é considerado inimigo. Você é considerado um perturbador de Israel. Ah, vem para cá com esse extremismo, não sei para que isso. É assim?
Então, observa, guardem isso. Os que honram o sábado será declarado inimigo da lei e da ordem. Isso é lógico, vai ser amplo, né? Globalmente falando. Mas isso já está acontecendo no nosso meio. Infelizmente, é triste isso, mas é uma realidade. João 16, verso 2 diz: Vem a hora em que todo aquele que vos matar cuidará, está prestando culto a Deus. Olha isso, hein? O cerco literal de Jerusalém se repete espiritualmente. A cidade cercada, o mundo sob o domínio do mal. Os fiéis dentro dos muros, a igreja cercada pelas leis do mundo. E as cruzes diante do muro simbolizam os mártires modernos, perseguidos por quê? Pela sua fidelidade. Por isso que o testemunho fala que nem todos que têm o nome no livro da igreja estarão preparados para finalizar a sua obra, a sua história na terra. E ter o nome no livro da igreja não garante salvação. Nem todos que guardam o sábado serão selados. Está escrito no testemunho. Pesquise, olhe. Aparente vitória do sistema opressor. Lembra aqui que nesse parágrafo fala, né? Olha só. Roma hoje igual poder da besta. Roma crucificava para aterrorizar e forçar a rendição. Da mesma forma, hoje, a união entre poderes civil e religioso usará coerção e medo para obrigar obediência. Em eventos finais, está escrito: o povo de Deus será entregue a restrições semelhante às impostas aos judeus durante o cerco de Jerusalém. Misericórdia. Então, o resumo está aqui nos anos 70, Jerusalém, né, no ano 70 ali, crucificação pública para intimidar. Nos últimos dias, exposição, censura e punições públicas aos fiéis. O povo rejeitou Cristo e sofreu. Hoje, o mundo rejeita a lei de Deus e sofre as pragas. Lembre que quando fala o mundo, o judeu, vamos trazer, né? O israelita infiel também vai sofrer, porque rejeita a lei, tá? Muitos mortos diante do muro, muitos selados para o martírio e falsa segurança religiosa. Nós temos o templo, nós somos detentores da verdade, nós guardamos o sábado. É uma falsa segurança religiosa nos dias de hoje. Por quê? Estamos na igreja verdadeira. Essa é a igreja. Eu lembrei de um pastor agora. Esse é o povo. Essa é a igreja. Mas isso nos dá uma falsa segurança religiosa, porque estamos fazendo e obedecendo em forma de letra, de religião. Estamos sendo nada mais, nada menos que o quê? Repetindo a história. Misericórdia. Fariseus, estamos sendo fariseus. A crucificação pública dos judeus por Roma não foi só um ato cruel, foi o resultado de uma rejeição voluntária, observa, da verdade e da graça. Da mesma forma, o mundo atual está caminhando para um ponto sem volta, onde as escolhas espirituais trarão consequências eternas. Nós estamos voluntariamente fazendo isso. Hoje é o tempo de ouvir os avisos, observa, reconhecer os sinais e sair da confusão espiritual que é Babilônia, enquanto ainda há tempo, porque haverá um tempo em que não haverá mais tempo. E vamos para o comentário do último parágrafo. Vamos ver qual é a lição que a gente pode tirar daqui. A tentativa de Tito em poupar o templo de Jerusalém, mas sendo impedido pela dureza e cegueira do povo. Que povo? De Deus. Tem paralelos diretos com os eventos finais da história da Terra, conforme descrito na Bíblia e nos testemunhos. Esse episódio é profundamente simbólico da rejeição. Esse episódio é profundamente simbólico da rejeição final da graça divina. Tito desejava poupar o templo, Deus deseja poupar o mundo. Tito representa uma tentativa de misericórdia, mesmo por parte de um poder pagão. Cristo é o verdadeiro mediador, intercedendo para salvar a humanidade da destruição final.
Hebreus 2:3 diz: como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação? E no grande conflito está escrito: a misericórdia, mais longamente rejeitada, se transforma finalmente em juízo. Isso me chamou muita atenção. A misericórdia, mais longamente rejeitada, se transforma finalmente em juízo. Você entende que até no juízo é derramada a misericórdia? É profundo entender isso, porque é uma realidade. Ponto 2. Rejeição do último apelo é igual a fim da proteção divina. O povo rejeitou a mediação de Joséfo e o apelo de Tito, como haviam antes rejeitado Jesus. Hoje o mundo está rejeitando os últimos apelos do Espírito Santo, representado pelas 3 mensagens angélicas. Eventos finais diz: o tempo de graça está se encerrando. Estamos no limiar da crise final. Vou repetir: o tempo de graça está se encerrando. Temos que nos posicionarmos de que lado estamos. Ponto 3. O templo destruído, apesar do desejo de poupá-lo. Jesus havia profetizado: não ficará pedra sobre pedra. Nenhum esforço humano ou boa intenção de Tito poderia evitar o cumprimento do juízo. Por quê? Porque o povo, observa isso, hein? Porque o povo havia ultrapassado o limite da graça. O mesmo ocorrerá com as igrejas que rejeitam a verdade presente. Elas não serão poupadas apenas por terem uma aparência de santidade. Olha a aparência de santidade, olha o risco, olha o perigo. Sou rico e abastardo, não preciso de nada, conheço tudo. O grande conflito diz: quando o anjo da misericórdia dobrar suas asas e voltar, Satanás fará as piores obras que já foram testemunhadas. Estão entendendo a seriedade da coisa? Quando o anjo da misericórdia dobrar suas asas e voltar, Satanás fará as piores obras que já foram testemunhadas. Finalizando, quase já, resumo dos paralelos proféticos que viu aí. Jerusalém e últimos dias. Tito queria poupar o templo. Cristo deseja salvar o mundo. Joséfo foi o último mediador humano. As mensagens dos 3 anjos são o último apelo. Apelos rejeitados com violência. Pregadores fiéis são perseguidos. O templo destruído apesar das tentativas. Igrejas e nações caem sob o juízo das 7 pragas. Rejeitaram a Cristo no passado, aceitaram a destruição. Hoje, o mundo, e nós estamos dentro desse contexto, dependendo do que estamos fazendo, rejeita a lei de Deus e colherá a ira divina. Misericórdia. Então, o relato de Tito, tentando evitar a destruição, mostra que a condenação de Jerusalém não foi arbitrária, mas o resultado da rejeição de muitos apelos de misericórdia. Do mesmo modo, o juízo final virá após todas as oportunidades de arrependimento terem sido oferecidas e recusadas. Tanto tempo quanto durar a misericórdia de Deus, ela será estendida. Mas quando o povo arrepende até o fim, o juízo se segue. Isso é que nós temos que sair de hoje, lembrando que se eu rejeito a luz, se eu rejeito viver à vontade, vem o juízo. Eu gostei dessa frase que a gente viu ontem, por isso eu repeti hoje. O passado ilumina o futuro. A história do passado não é só história, é uma iluminação. O que aconteceu com Jerusalém é um tipo profético da crise escatológica que se aproxima rapidamente. A fidelidade à palavra do Eterno será o critério decisivo. Lembram? Os que honram o Eterno através de sua vida, do seu caráter, os que honram o sábado serão considerados fiéis. E nós estamos no último minuto da história. Por quê? Porque estamos vendo as profecias se cumprirem. Não adianta dizer, eu estou vendo, está tudo se cumprindo. Estou que ano tal vai acontecer isso.
Que tal as coisas estão acontecendo sorrateiramente? Na nossa cara, nós estamos adormecidos. E mais uma vez, possamos neste dia permitir sermos convencidos do pecado, da nossa justiça que é Cristo e do juízo. Esse virá para todos que são desobedientes, que teimam em ser desobedientes, que rejeitam a luz da verdade, que rejeitam conhecer a norma, a lei que rege a eternidade. E mais uma vez possamos valorizar a misericórdia que nos é concedida neste santo dia do Senhor. Amém? Alguém gostaria de fazer a oração final para a gente encerrar?